ponto, contraponto, dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslandes e sejam bem-vindos ao meu podcast aqui em parceria com o Mel, a Duas Vozes. O meu convidado de hoje é um homem conhecido por toda a gente, uma voz inconfundível, um compositor de excelência e o artista que dá o melhor concerto que eu já vi na vida e no qual eu já tive a felicidade de participar várias vezes. Pedro Abrunhosa, aqui ao meu lado. Palmas neste estúdio, por favor! Muito obrigado. Que exagero. Hoje, aqui comigo, para falar sobre o ativismo na arte. Já sei que temos opiniões, vamos aqui debater. Este podcast tem essa finalidade de promover o diálogo e falarmos mesmo com opiniões divergentes, muitas vezes, mas comunicarmos de forma clara e empática. Olá! É uma honra estar aqui contigo, querido. como sempre. Tu és muito querido. Tua multifacetada atividade. Nunca sei o que é que estás a dizer. Estás a ganhar um Oscar? O que é que raio estás a fazer agora? Tu? Estou, macaca, agora não posso, vou para uma palestra na universidade, não sei de onde. Como é que tu tens tempo para fazer isso tudo? Mas às vezes essa disponibilidade para querer fazer muita coisa retira-me, no meu caso, foco no trabalho que é estar a escrever, porque na realidade eu identifico mais como escritor de canções do que como... Adoro estar no palco, mas o palco é a projeção divertida da escrita de canções, percebes? Porque a escrita, como tu sabes muito bem, é um ato muito solitário, feito em hotéis, muito para dentro, é um confronto connosco próprios, é um ato quase psicoanalítico, de sofrimento também, não é? E que não se vê, essa carpintaria não se vê, não é? E ainda bem que não se vê. E depois no palco é o exorcizar de toda essa contenção. Mas o ato da escrita é o que demora mais tempo, é aquele que é preciso mais empenho. É o que traz mais dúvida também. É o que traz mais dúvida, é o que traz mais recompensa também. E uma dúvida permanente, quer dizer, uma dúvida permanente, quase obsessiva, quase, eu diria, às vezes quase psicótica. Porque no meu caso, tu não. E isto é uma verdade, porque eu já assisti à tua escrita, tens uma escrita em catadupa, em cascata, muito natural. Depende dos dias. Sim. A coisa de eu não ter método é boa e é má, porque há dias em que me sai assim e se não sai eu não tenho forma de lá chegar. Ou seja, ou me encontra, ou eu não tenho aquela coisa mais metódica que tu tens de tu sentas-te e levas o teu tempo. Se não é à primeira, é à segunda. Se não é à segunda, é à sexta. Tu tens isso e eu panico logo. Eu não consigo dar esse espaço. O somatório dessas duas maneiras, não é? E disseste uma coisa muito engraçada, muito interessante, que é dizer, se não me encontra, a escrita não te encontra. Isso é quase um ato de revelação, não é? Em que há Santo Agostinho, não é? Em que olhas com os olhos da alma, não é? Vês para dentro e de repente iluminas-te. E esse momento epifânico dessa revelação, pela arte, naturalmente, que roça ao divino, porque vai-se buscar ao sítio do mistério uma coisa qualquer que não estava lá, não é? E de repente passou a estar. E esse é o momento mais difícil. E eu espero que a escrita me encontre, mas é raríssimo encontrar. E, portanto, eu tenho que ir à procura da escrita. E é por isso que perco, de facto, muito tempo, às vezes com uma palavra só. Eu tenho um disco pronto, está pronto, estamos a pôr o verniz, o disco está pronto, e ainda assim há músicas nas quais eu não estou satisfeito, nem de longe nem de perto, com palavras no meio do poema, no meio da letra, e sei que eventualmente as pessoas nem sequer darão muito valor ao facto de eu as mudar, mas eu não estou satisfeito com aquilo. Tu já me convidaste para cantar canções contigo que ainda não lançaste e que a primeira versão que eu ouço é escrita de uma maneira e que quando vamos cantar tu dizes, olha, já não é assim. Eu troquei isto agora diz assim, isto agora diz assim, portanto estás sempre numa constante construção e isso é muito interessante. É um bocado doentio, não é? Por isso é que eu estava a dizer. Mas sim, e ainda bem que... Eu acho que era o William Faulkner que dizia uma coisa interessante. Quando ela acabava de escrever, começava a rever o livro. E o editor revia o livro, depois chegava ao fim da revisão e a revia outra vez. E o editor disse-lhe, olha,
é melhor fazeres uma primeira revisão, ok? Dás-me o livro, eu edito, e tu aplicas a energia da revisão num outro livro. Ou seja, a dada altura, o autor tem que largar. É preciso dar as coisas tem que largar. como... Está Tem que largar. acabado, está entregue, não há mais nada Mas a fazer. enquanto que não está, enquanto que está por o verniz, ainda posso mudar os caixilharias. Estás a Mas perceber? tu não achas que isso te aguça a humildade constantemente? Porque tu já tens não sei quantos anos de carreira, digo não sei quantos que eu não sei o número exato, mas sei que são muitos. Podias já sentir que estavas numa posição confortável de eu sei que isto é bom. Ou seja, de relaxar nessa exigência. Tu não achas que isso te está sempre a aguçar a humildade, que é eu continuo a olhar para isto com a humildade do primeiro dia, Pois. que é eu não estou isento de revisão, de verdade. troca, de... Esse é o meu caso, permite-me dizer, quer dizer, não sei se é humildade. No teu caso é, no meu caso é, quer dizer, eu não trabalho para o sucesso da coisa. Portanto, o estar bom não me satisfaz. Qual é a perspectiva de estar bom? A única que eu conheço é eu próprio. Não é? E isso que tu disseste, da humildade do primeiro disco, é uma realidade que nós temos que regressar. Nós, quando chegamos a um determinado ponto na nossa vida, e falaste em carreira, é uma palavra que é banalizada. A vida dedicada à música, não sei se é uma carreira, uma paixão, e eu tenho feito desde que me lembro, quer dizer, acabei o conservatório e nunca fiz mais nada, fui sempre músico, portanto não sei quantos anos são, mas são muitos. Mas por acaso devias pensar em fazer mais alguma coisa que não tem corrido assim muito bem. Eu acho que é bom teres um plano B, porque isto de facto não deve Quantas vezes penso nisso. Mas sabes que esse regresso a essa inocência, percebes que o primeiro disco era um disco sem expectativas nenhumas, não é? Eu vinha de um percurso de tarimba do jazz, de tocar em bares, nas condições mais espantosas, se agora as descrevesse, não é? E às vezes fico admirado como é que uma estrutura como agora eu tenho, e como tu tens, coloca em causa irmos tocar ao ponto A ao ponto B, porque o palco, em vez de ter 21 metros, tem 20, percebes? E eu fico espantado como é que a minha estrutura pode dizer isso. Quando eu digo, atenção, que eu já toquei em palcos mais pequenos que este, onde éramos 7 em cima do palco. E o público estava a beber magos e garrafas não sei, de substâncias estranhas. E, portanto, essa humildade de regressar a esse sítio onde não há expectativa do mercado é fundamental fazê-lo, porque é um confronto com a tua própria genuinidade. Não é? Posso falar do teu primeiro disco? Que é uma coisa... Podes, claro. Eu tenho o privilégio de já ter ouvido histórias tuas inacreditáveis e eu gosto muito de te ouvir falar. E tu contaste-me que tu lançaste o teu primeiro disco tarde, aos 32? 33. 33 anos, aos 33 uma anos. idade simbólica, não é? Uma idade simbólica. E antes andaste a mostrar a tua demo a algumas pessoas, não foi? E ninguém estava capaz de lançar o Viagens, porque era uma coisa absolutamente diferente de tudo o que já se tinha ouvido até então. E é dos meus álbuns preferidos da minha vida e de muitas pessoas que eu conheço. Foi um álbum absoluto, foi um motor de mudança enorme na música portuguesa e toda a gente, muitas vezes regressamos ali na composição, porque tu tens o Viagens é um espectro, não é? Tu tens o funk, tens a introdução do rap associado ao funk, mas depois tens a balada mais bonita do mundo e o poema, tens a provocação e a ternura, é lindo de morrer. Para mim é mesmo uma construção genial de um disco. Mas há uma história muito engraçada que é, tu vens para Lisboa, tens uma reunião marcada para ires falar sobre o disco. Exato. E ficas trancado dentro de casa. E a história desse disco é de facto curiosa, porque eu dava aulas, sempre fui músico, dava aulas de música no ensino oficial. E tocava nos bares à noite, e portanto os meus alunos às vezes sofriam as minhas ausências de manhã às 8h30 da manhã na escola. E tinha um bar que era a indústria, explorava bares em discotecas, portanto era assim. Mas foi assim que eu fui ganhando dinheiro para fazer o disco. Portanto, o disco gravei a minha casa, deu bastante trabalho fazer, foi feito durante 3 anos, mais ou menos. Quando o disco estava pronto, eu achava que estava realmente pronto, um produto. Tenho o Não Posso Mais, tenho o Socorro, tenho o É Preciso Ter Calma, tenho o Lua, tenho Tudo Que Eu Te Dou. Quando eu acho que está pronto, trago a Lisboa em cassete, não havia autoestrada. Trago a Lisboa em cassete, demorava 5 horas a chegar. E as editoras todas recusaram.
BMG, Sony, Valentim de Carvalho e finalmente Polygram, hoje Universal. Esta negociação demorou 2 anos. Portanto, Eu acho que eles são capazes de estar um bocadinho arrependidos. Eu acho que é capaz. Se calhar. Mas dentro da Polygram houve um homem, que foi o Carlos Maria Trindade, que olhou para aquilo e viu mais do que... O Carlos Maria Trindade é uma figura ímpar da música portuguesa. E humanamente. E é preciso essa visão. O tecnocrata em qualquer área tem que ser mais do que apenas um técnico. Tem que ser alguém que vê mais longe. E ele assim o fez. Viu mais longe, percebeu que ali havia qualquer coisa interessante e então finalmente eu tive a minha primeira reunião marcada ao fim de 3 anos, quase 4 anos, de tentar. E portanto essa reunião é importantíssima. Venho para Lisboa, fico hospedado em casa de um amigo meu, jornalista de guerra, em Almada, durmo no quarto do filho, no meio dos dinossauros, e então o Paulo Moura, que assim se chamava, esqueceu-se que eu estava em casa. A minha reunião era às 9 da manhã, mas ele foi cobrir a guerra da Argélia e saiu de casa às 6 da manhã. E, portanto, deixou-me num 12º andar em Almada fechado. Quando eu acordei, já trancado à chave, acordei, vesti-me, barbeei-me, penteei-me. Com a tua boina incrível, o teu colete, o teu tudo. Aquelas coisas todas e preparei-me para a reunião e não fui. Mas pronto, isso augurou Desculpa, essa história é genial. Augurou um futuro interessante. E para além disso, é engraçado também o teu primeiro disco chamar-se Viagens, porque eu sei que foi uma coisa que tu também fizeste desde pequeno e informaste os teus pais que querias ter mundo e que querias conhecer o mundo. Explica-nos um bocadinho dessa história também que eu acho fascinante. Tu um dia eu lia muito, através da contaminação dos meus pais. Tens uma biblioteca em casa, ele tem uma biblioteca em casa. Mas ler é dos atos que mais prazer me dá, porque é não só uma fuga, literalmente, para as angústias do dia. Eu estou a ler Aquilino Ribeiro neste momento, que não é um autor fácil, mas é um autor maravilhoso. E estou permanentemente à espera de que acabem os meus afazeres para mergulhar outra vez naquele universo, que é outro universo. E é por isso que eu gosto de ler, porque me mergulha num universo que eu não vou nunca poder viver. Com uma certa facilidade, não é? De repente, a Ana Karenina, eu passo a fazer parte de um hemisfério do século XIX, da aristocracia decadente, da emergência de uma nova Europa. Eu estou lá, não é? E alguém escreveu para mim. E, portanto, merece essa dedicação. Os autores que eu lia e os heróis que eu lia viajavam. O Huckleberry Finn, o Tom Sawyer, o Robinson Crusoe, a viagem em balão, etc., o Júlio Verne, etc. E, portanto, disse aos meus pais, com 13 anos, queria viajar. Aliás, disse com 12. E com 13 eu faço a minha primeira viagem europeia, sozinho, não é? De comboio. Com 13 anos? Com 13 anos. E fui durante um mês viajar pela Europa. Depois, com 14 anos, voltei a viajar, sozinho. Isto sempre. Sem telemóveis, sem nada. Telemóveis, tu arrancavas sem GPS, e de vez em quando lá ligavas para o fixo a dizer que estavas vivo. Estava vivo. E eu levava na minha primeira viagem, levei 300 escudos como dinheiro, que quer dizer 1,5 €. 1,5 € deu-me para um mês. Claro que, apesar da inflação, 1,5 € hoje não era pouco, estes 300 escudos não era muito diferente de levar 300 €. E levei 300 € para uma semana, para um mês. Portanto, subsisti com esse dinheiro. Mas isso aguça não só a perspicácia em relação ao meio, a tua capacidade de inteligência emocional, a percepção das coisas, uma certa... confere-te uma autoestima, até enquanto português. Eu não cheguei a crescer num Portugal, o Portugal pessimista, com vergonha de si próprio, não me chegou a contaminar. Porque eu, de repente, vejo-me lá fora, português, igual a tantos outros miúdos de todos os outros países, e achava e era, que sou igual, se não às vezes, em certos aspectos, até melhor. No conhecimento, na cultura, etc. E, portanto, quando regressei a Portugal, e quando regressava sempre, vinha com a ideia de que Portugal era um país fantástico, que produzia igualmente ações e coisas que eram interessantíssimas partilhar com aquela gente. E, portanto, isso também foi muito importante para a minha afirmação da língua portuguesa nas canções que comecei a escrever. É verdade que tu foste motorista do Miles Davis ou é um mito? Não é um mito. É pena não ter sido motorista de Miles Davis. Eu ofereci-me para ser motorista de Miles Davis, mas felizmente para o Miles Davis o empresário recusou. Foi? Tinha a carta há muito pouco tempo.
E diz-me uma coisa, tu achas que o teu álbum tem essa diversidade sonora e lírica também por causa desse teu mundo? Por causa Claro, dessa tua claro, necessidade claro, de conhecer o mundo e de andar por todo o lado? Sabes que a homogeneidade de um disco, de uma obra, faz sempre sentido para o autor. Apesar de ter tudo que eu te dou e de ter o Não Posso Mais, eu não incluí o Talvez Foder nesse disco, que é uma música que nos traz aqui essa questão da participação. Mas tens um Socorro e tens um Lua. Exato, tens exato, um Lua, que são exato, coisas... exato. Mas eu explico porque é que não estava Talvez Foder. Mas sim, o Socorro é um funk total, o Não Posso Mais é um funk, apesar das letras serem poéticas, Barco no Douro, à Eu deriva, lembro-me da sem minha vento, mãe sem chegar a guarida. casa com o disco. Naquela altura, eu tenho pena que as pessoas, agora nesta fase, que estão a crescer nesta fase, não tenham noção o que era. Ter um disco era ter um A tesouro. excitação do objeto, não é? Ter um tesouro. Nós queríamos folhear tudo, ver quem é que tocava tudo, ver os agradecimentos. Aquilo era, aquilo era um privilégio. Não vais aos créditos no Spotify, eu vou. Não, também eu, Eu mas sou são um muito obcecado. incompletos. São muito Pois são, incompletos. pois são, Muito são, incompletos. são. Aquela coisa de... E há sempre... Havia no disco a sensação... Tu vendeste milhares de discos, mas havia a sensação na pessoa que adquiria o disco de isto foi É um feito objeto, especialmente sim, para mim. para si. Estas canções foram feitas para mim, este disco foi feito para mim. Aquela pessoa tem um vínculo afetivo comigo para o resto da vida. Sim. Não é? Essa coisa do objeto, de facto, perdeu-se. Essa palpabilidade, não é? A sensorialidade da coisa, não é? Que agora é mais... Eu lembro de um artigo que li de uma editora norte-americana, do New Yorker, se não me engano, em que ela dizia: eu, quando emprestava um vinil, ficava obcecada que me trouxessem exatamente as mesmas condições, e tinha 10 músicas. E ela dizia: hoje eu acabei de perder o meu iPhone, onde tinha 200 mil músicas, whatever, não sei. E estou-me a marimbar nas músicas, que era o aparelho. E, portanto, isto revela a quantidade de vinis que ela acabou de perder ao perder o telemóvel, não é? Revela que já há um desapego à música enquanto também matéria física, não é? Porque os discos eram também obras de arte, não é? A capa, por exemplo, do Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, é uma capa ainda hoje emblemática. E eram manifestações artísticas, não é? A capa, a contracapa, a bolacha do disco, a cor, onde é que ia estar o título, era fascinante. Mas eu, entretanto, interrompi-te. Porquê é que não puseste o Talvez Foder no Viagens? Bom, em primeiro lugar, deixa-me dizer, nós também não podemos viver nesta coisa, senão daqui a bocado estamos a enaltecer o rolo de cera, não é? Estás a perceber? Ou seja, o digital tem grandes potencialidades. Não, eu não pus Talvez Foder, porque Talvez Foder é uma música que é muito marcante, é uma canção extremamente precisa. Há bombas em Belfast e em Beirute, é preciso afinar o azimuth, fala dos conflitos regionais que existiam na altura, há 30 anos atrás, e que continuam a existir. Há fascistas em Berlim e em Moscovo. É o discurso que de velho se faz novo, e tu e eu, o que é que podemos fazer? E o público respondia, o que é que podia fazer? Não era Talvez eu. Foder. Era o Não eras tu, público. não é? As pessoas é que não pensam em mais nada, é impressionante. Respondiam aquilo, o que é que posso fazer? Então, não, eu não... Porque se eu tivesse introduzido o Talvez Foder no Viagens, o Talvez Foder teria vampirizado pela acutilância das palavras, teria vampirizado o disco. E, portanto, ele saiu à parte. Saiu num single à parte, num EP, não é? Não, mas é impressionante que mesmo o próprio Lua, que é eu acho que o Lua é uma canção de amor, na verdade. Claro Eu que é. interpreto assim. Mas tinhas um lado, que às vezes ainda vais buscar, mas menos, tinhas um lado muito mundano nesse amor, não é? Muito visual e muito mundano do cigarro, do cinzeiro, dos quartos, de um abandono implícito, não era? Era uma coisa muito... Eu vou dizer isto com o melhor das intenções, era um amor meio decadente, uma poesia meio decadente. Não, a melhor das intenções é um belíssimo elogio que me estás a fazer. O Lua é uma canção do indivíduo arrependido consigo próprio, não é? Sozinho com o caminho que se fez para trás. E lembro-me do dia em que escrevi essa canção, foi na Rua do Heroísmo 235, que já não existe, aliás, onde eu gravei todo o disco, era a minha casa, uma casa que eu tinha herdado dos meus avós, uma casa de 3 andares, Mas à não maneira existe britânica. Foi destruída? Não, ou é de foi outra demolida, pessoa? foi destruída. Eu saí e aquela casa que tinha sido o berço de Viagens e onde se reunia, digamos, o lumpen da nata, se é que é possível esta conciliação,
da noite portuense, não é? Porque acabávamos ali às 7 da manhã, às 8 da manhã, a fazer música com a minha vizinha a dizer seus... abrir a janela e dizer seus desavindos, calai-vos, coitadinho. Mas ali nasceu Viagens e essa casa infelizmente foi demolida. Eu estava à janela à noite, estava a chover e eu escrevi mais um dia que acaba e a cidade parece dormir. É de facto um amor mundano, é um amor de abandono. Eu escrevo mais sobre a morte e a perda do que sobre a celebração. Porque a morte e a perda, como tu sabes bem, têm mais poesia. Não é? E há mais necessidade e mais atração para escrever sobre aquilo que nos magoa do que para escrever sobre o que nos alegra. O que nos alegra Não, já está celebrado por natureza. A música tem mais tendência a nascer nos lugares onde nos faltam as palavras, não é? Claro. E a tristeza, normalmente, e a perda são os lugares em que nos faltam as palavras. E há bocado falavas do Talvez Foder e falavas desses conflitos e da menção a fascistas em Berlim e em Moscovo e era sobre isso também, foi por isso que eu te chamei, porque eu acho que tu foste, assim, das vozes maiores que sempre fizeste isso. Tu, de forma... E atenção a uma coisa que e é uma coisa muito, muito engraçada. Se quem não prestar atenção, a sonoridade da música, como é dançável, o refrão, como tem essa coisa do talvez foder, que é uma coisa que toma conta da canção toda, não é? As pessoas estão à espera do refrão, que é a parte que sabem. Muitas vezes nem perceberiam à primeira o que é que tu estavas a querer dizer. Mas há um exemplo pior, que é o É Preciso Ter Calma. É uma carta de amor de alguém que vê o seu companheiro morrer de sida, e estamos a falar do final dos anos 80, início dos anos 90, não se falava disso. E aquela voou a tua vida perdida por entre os braços da sida. Mentira, roubada, pesada, uma seringa trocada e um prazer que agora é nada. É uma carta de amor. Quero-te dizer mais uma vez que te amo, talvez te quero, te espero, desespero por ti, que isso só por si me chega para viver, mesmo quando só houver silêncio imenso, e dor, e pior, meu amor, a lembrança que descansa os olhos teus nos meus. Adeus. É uma carta de despedida de alguém que parte com sida. E o refrão era preciso ter calma. E as multidões dançavam é preciso ter calma. E não sei se apercebiam bem da dimensão da perda que estava implícita nessa música. Mas isso é interessante. Essa ambiguidade da obra e o assunto que nos trazia aqui era isso. E tu começaste por dizer que havia algo que nos divergia. Não sei se há. O que eu gostava de dizer é que a arte em si não tem que ser uma coisa utilitária. Verdade. Estás a perceber? Acabou. A arte tenta traduzir o intraduzível, aquilo que tu disseste e muito bem. Onde não há palavras, há música. Portanto, ao traduzir o intraduzível, a arte metaforiza tudo. A arte transforma tudo num objeto se quiseres, a arte torna divino o que é humano. E ao tornar divino o que é humano, ela não pode ser uma caixa de sapatos para ser usada numa revolução ou numa... Agora, a utilização que se dá coletivamente através de uma convenção, não uma convenção tácita, não uma convenção acordada à mesa, quando 100 mil pessoas resolvem utilizar o slogan "não posso mais" para atacar um governo que faz e que tem medidas que já desgastam o país, quando talvez se foder se torna uma arma de arremesso, a própria música já é agressiva. Ela aí sim, ela é... Posso tirar os meus... Está-me a magoar. Dá-me muito trabalho tirar os meus. Tá. Ela já é... Quando a música tem essa função, depois de ser feita, ela cumpre um papel social, independentemente do autor. Não é? Há manifestos políticos tremendos. Olha, o Miguel Ângelo David é uma atitude artística profundíssima do Miguel Ângelo, de esculpir um corpo perfeito, um corpo que é uma espécie de homenagem ao primeiro grande rei hebreu, mas simultaneamente uma espécie de mão divina a esculpir aquilo. O Miguel Ângelo agora, como tu sabes, uma professora foi demitida por mostrar Miguel Ângelo numa sala de aula. Não foi essa a intenção do Miguel Ângelo, mas há aqui uma leitura política do que é uma obra de arte. E, portanto, não é uma coisa objetiva, não é escrever "vamos marchar contra os imbecis", não é isso. Mas a arte, claro, que cumpre um papel político, tem que cumprir um papel político. Tu não pensaste nisso desde o teu primeiro disco de eu gostava que o legado que eu vou deixar
falasse sobre a forma como eu sinto, mas refletisse também como é que eu me inseria socialmente no tempo que eu testemunhei. Claro. Ou seja, eu acho que quem ouve a tua música consegue perfeitamente, se tiver atenção para isso, consegue perceber a tua preocupação política, as tuas convicções. Tu fizeste a Balada de Gisberta também, que falou daquela tragédia daquela mulher trans que foi morta no Porto. Portanto, seja com essa mulher trans que foi brutalmente assassinada, seja com a guerra, seja com o fascismo, seja com a privatização na altura do Coliseu do Porto, o teu legado vai estar inevitavelmente marcado por isso. Claro, Agora, claro. o que eu acho é que o facto, ou seja, não é pôr a arte ao serviço no sentido operário de cumprir o objetivo. Eu acho é que tem de ser sensível Claro. e inteligente e arranjar formas no poema do poema dizer as coisas e não ser um panfleto, não é? Claro. Aquela coisa Claro. a bula do remédio. É isso. É isso. É isso. Quando Dylan faz The Times They Are Changing, esta frase, que é uma frase tão simples, os tempos estão a mudar. Ou The Answer, My Friend, is Blowing in the Wind. São canções de, creio, 62 ou 63. O Dylan não faz estas músicas a dizer My friends, we have to finish the war in Vietnam. Não é isso que ele diz. Mas esta frase metafórica é um abraço à causa pacifista que acaba por ser adaptada depois pelos movimentos todos. E ainda hoje é uma das grandes frases. The Answer is Blowing in the Wind. São frases que podem ser usadas para propósito político, e são-no de facto. Mas a arte, essa coisa de escrever para, não é, cumprir uma função, isso é diferente, isso é propaganda, não é? Sim, sim, e, portanto, nós, e disseste muito bem, e a palavra é essa, é inteligência, é, como eu dizia há pouco, é metaforizar o mundo de maneira a que a música não se perca só naquela época. Claro. O Talvez Foder continua, infelizmente, atual. E de tal forma atual, que eu acabei de fazer agora e fui ameaçado pela Embaixada Russa, como sabes, não é? Já aí vou. Então não me saltes etapas. Não. E eu, no meu disco anterior, eu publiquei uma canção que se chama Amor em Tempo de Muros. Amor em Tempo de Muros é uma canção, e eu tenho um vídeo até bastante interessante, filmado no México, em que se acompanha uma família que atravessa a fronteira mexicana para os Estados Unidos. É uma canção que fala do papel de Deus nesta dicotomia polarizada que existe agora, neste manicaísmo, não é, dos que querem um muro e naturalmente daqueles que, como nós, queremos a solidariedade e este papel de Deus, que afinal que cristianismo é este que a América defende, não é? Em que se constroem muros para impedir outros de aceder a um bem maior que é a liberdade e a democracia e sobretudo a paz. E a segurança e sobretudo a paz. E atenção, que o Amor em Tempo de Muros não é só para aquela realidade. O vídeo é daquela realidade. Nós hoje temos no Mediterrâneo milhares de pessoas que neste momento estão a tentar atravessar em barcos, e eu tive a oportunidade de ver pessoalmente um barco de refugiados e digo-te, não é uma visão bonita. Mas é a visão, é o desespero. Uma pessoa a tirar-se à meia-da-noite para um barquinho deste tamanho em alto mar, com um filho nos braços, o que é que tem de estar em terra que te faça considerar que aquilo é mais seguro do que o que tu estás a deixar para trás? Mais nada. É isso. isso. E apesar disso, chega à Itália, e a Itália fecha os portos. Itália é um país católico, não deixa entrar cidadãos que cheguem de barco, refugiados vindos de sítios, mães com filhos, pessoas, enfim, absolutamente idóneas no que diz respeito. Ninguém vem aterrorizar a Europa metido num barco com um colete, correndo o risco de morrer, e morrem, não é? E, portanto, é isto que eu equaciono. Então, mas definimos como o que é que define a filosofia cristã, se não essa filosofia de abraçar os mais fracos? É uma hipocrisia pegada. Tu alguma vez escreveste alguma coisa ou lançaste uma canção e pensaste, isto vai dar merda? Tenho que ter cuidado, tenho que olhar por cima do ombro porque eu disse isto e eu sei que isto me... Quando lancei o Talvez Foder, pensei, isto é capaz de dar merda. E deu? Alguma vez te sentiste pouco seguro? Sabes que tu és muito nova, não? Sabes que há um concerto que eu faço aqui na Costa da Caparica, marcado no dia 31 de agosto de 94.
Um concerto brutal. Não? E nesse dia são abertas as portagens, porque quando as pessoas vêm do Algarve, só que as portagens vinham muito mais caras. E aquilo era para ficar assim, e ficou. E eu, na altura, fiz as contas, mas espera aí, quem trabalha em Almada, e no Seixal, e no Fogoteiro, e no Montijo, em Caparica, quem trabalha, desculpa, em Lisboa e vive aí, vai todos os dias, vai ter que pagar mais 2 euros, ou não sei o quê. As contas, faz as contas ao fim do mês, para ir trabalhar. Eu moro em Alcochete. Pronto, Sei. para ir trabalhar. E, portanto, eu insurgi-me contra isso. E havia um jornal na altura, que era o Crime, que publicou uma notícia que era o cantor da moda perseguido pela polícia. E era verdade. Onde é que eu ia, tinha um carro, tinha vários agentes da polícia comigo, e um carro não era para me escoltar, era para perceber o que é que eu estava a fazer. Era para ver se te podia prender a qualquer momento. Sim, sim. E tentaram, e houve umas tentativas de provocar que eu quebrasse a obediência civil para o fazer. Não, eu nos concertos dizia o que tinha a dizer. Não que as músicas... nunca me senti em perigo, nem nunca tive situações de desrespeito ou de afrontamento pessoal, a não ser agora, com os russos. Eu participei em alguns concertos contigo e tu dizes muitas vezes uma coisa que eu acho que é super importante, que é: isto não é uma guerra de dois povos, isto é um tirano contra dois povos. E isso é muito importante porque criou-se aqui um anticorpos em relação à Rússia e em relação à população, Não que é uma coisa altamente prejudicial. Não pode ser. Sem qualquer tipo As de mães fundamento. russas sofrem a mesma dor que as mães ucranianas pela morte dos seus filhos. Claro. Nós não podemos confundir o ditador com o povo, nem podemos confundir o povo alemão, e muitas vezes os soldados alemães, com o nazismo. Cuidado. É preciso saber fazer aqui algum exercício de distância. E o povo russo não pode ser diabolizado. Nós não podemos diabolizar o povo inimigo porque há um ditador que de repente resolve achar que aquele país faz parte, que a Ucrânia faz parte da Rússia. E, apesar da propaganda que literalmente faz uma lavagem cerebral dentro da Rússia, não é? E, portanto, é natural que muita da população apoie o seu presidente por desinformação. Mas muitas vezes apoia por medo. E por Apoia medo, naturalmente. Está aterrorizado e pensa, mais vale dizer que sim. E, portanto, aquela mensagem foi direta para as elites, não é para o povo russo, e pelo contrário, eu tenho grandes amigos russos, ainda recentemente ajudei 4 russos que estavam em apuros na cidade do Porto, dificuldades, mas não tem nada a ver com a guerra. E, portanto, não é uma questão não é contra os russos, é contra a guerra. Não é? E quem começou a guerra. Mas aí sentiste em perigo, porque eu acho que toda a gente, ou seja, há um momento em que nós deixamos de sentir que a informação nos está a chegar por uma televisão, por um jornal ou por uma revista e, ok, isto está a acontecer comigo. Isto é uma ameaça clara, não é? Sabes que uma ameaça de uma embaixada não é uma coisa displicente, não é? Como é óbvio. É uma ameaça do governo. E, portanto, ainda por cima era uma ameaça implícita. Não é? Eu nunca falei disto em público, era uma ameaça clara, era uma coisa clara. Estamos a vê-lo, espera aí. Não é? Chegou aqui. Pronto, era claramente isto. Não é? E não só à minha segurança física, mas à minha liberdade de expressão. Claro. Isto é intolerável. Isto é a ditadura a chegar aqui, a tentar lançar para a Europa uma teia de medo perante os seus cidadãos para que não se manifestem. E em muitos casos funciona. Houve vozes que se levantaram a dizer, a distanciar-se do facto de eu ter dito o que disse. Não é? Pronto, acho legítimo. Mas é preciso que nós não nos deixemos atemorizar. E é aqui que o nosso papel de cidadão... Porque o artista tem com o político a mesma matéria-prima, que é a palavra. Nenhuma outra atividade tem esta palavra. O professor tem, mas o artista, ao contrário do professor, dá a palavra a 30, 40 mil pessoas. E, portanto, a política sabe que o artista tem o mesmo público que a política. Nós temos o mesmo público que o poder. E, portanto, o poder tenta sempre... em primeiro lugar e em todos os conflitos armados, o poder tenta sempre, em primeiro lugar, calar as vozes que têm público. E as vozes que têm público são os artistas. Portanto, nós não nos podemos deixar calar, não podemos.
permitir que um país que está a 5 mil quilómetros envie um recado pelo seu governo, pela sua embaixada, dizer cuidado que nós estamos, não diga isso, porque nós estamos aqui, a vê-lo, chegou aqui e vai sofrer represália. Permitir que isto aconteça, e o governo fez muito bem em se pronunciar imediatamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tomou uma posição dura, o Parlamento fez uma nota de repúdio, e, portanto, de repente o país, nas suas instituições, disse, calma lá, Rússia, que isto não é a República das Bananas, claro. não é à vontadinha. Há algum momento durante esse processo que tu pensas, mais valia não ter dito? Não. Nunca. E há algum momento em que tu pensas, ei, esse cara pirava-me daqui uns tempinhos, só para enquanto isto não... Não. Bem, mas não andavas a beber sumos assim nas planadas a abrir, ou andavas? Com uma garrafinha de água, se calhar? Estou a brincar. Estou a brincar. Desculpa fazer uma piada só para aligerar. Eu acho que se aí se houvesse alguma intenção de ir para Martinica ou para um paraíso, qualquer desses, era igual a ficar aqui, a ficar no Porto, na Foz, a beber um sumo de laranja. Não, se houvesse alguma intenção maldosa pela parte... Eu acho que aquilo também foi mais para testar a reação. Mas os artistas europeus não podem calar-se perante isto, porque foi exatamente o silêncio de alguma da massa crítica dos intelectuais europeus que permitiu a ascensão do fascismo nos anos 30 na Alemanha. É porque, pronto, vamos ver, se calhar não é bem assim, e eles não são assim tão maus, não é? E muitos artistas, através do seu silêncio, colaboraram com esta ascensão. E, portanto, claro. Agora, para a segunda parte da nossa conversa, eu andei aqui no meu Instagram a receber mensagens de pessoas sobre as tuas canções preferidas, e já recebo há muito tempo. Sempre que eu anuncio que vou cantar contigo a algum lado, toda a gente me pede canções, encomendam-me canções. E tu tens uma coisa muito engraçada que as pessoas não sabem, que é o Pedro diz, vens cantar uma canção comigo ao Campo Pequeno? E eu digo, vou. E depois chego e eu canto 9. Pois. Sendo que ele não me avisou das outras e muitas vezes... E não corre bem? Não, corre bem, isso por acaso corre. Mas muitas vezes estou em cima do palco, está combinado que eu me vou embora e ele não me deixa ir embora e manda-me cantar mais canções. É tão mas eu adoro, adoro cantar contigo. E essa imprevisibilidade e essa espontaneidade é que fazem que aquilo... E depois, quer dizer, é porque tu tens uma forma de cantar... Eu estou farto de dizer que não sou cantor. Espera aí. Não sou cantor, sou escritor de canções que interpreta as suas canções à sua maneira e dá-me um gozo de caraças. E mais ninguém o faz como eu. E quando vejo as minhas canções, às vezes não tão bem interpretadas em programas de televisão e tal, porquê? Porque não são para cantores. As minhas canções não são para cantores. São canções para intérpretes. É aquela coisa de pôr ali a alma em cima e de cantar torto. Pronto. Portanto, quando é um cantor a cantar, geralmente transforma em música de hotel ou de casamento. Tudo que eu te dou, tu me dás a mim. A mim também me tira. Estás a perceber? E tira... Estrelas de mil cores. Sabes? Sei muito bem. Rebenta comigo. É tipo, eu prefiro que me espetem um garfo no olho. Meu Deus. Mas é isso, estás a ver? É essa caricatura. E quando tu interpretas, tu que és uma grande cantora e uma grande intérprete e autora, interpreta-la como se a tivesse escrito. E esta é a diferença, isto não se consegue explicar. Logo, eu gosto de ver, eu adoro ouvir outros cantar as minhas músicas, vou-te já, Ana Moura. Incrível. O Camané, claro. Tu. E quando eu estou ao piano e tenho a possibilidade de ouvir finalmente as minhas músicas cantadas por outro, superlativamente melhor do que eu gosto de ficar ali a tocar piano e que o outro que cante, porque o meu desejo, quando escrevi as músicas, não era que eu as cantasse, era arranjar alguém que cantasse, e tentei, só que, vamos lá, então vá lá, Lua, mais um dia que acaba, essa cidade, parece, next, era assim, estás a perceber? E, portanto, essa carga emocional que tu tens, é por isso que eu gosto de estar ao piano e dizer, mais uma, Carolina, vá lá. E depois tem outra vez. Depois chega ao fim e faz 4 refrões. Diz assim, então pronto, chegamos ao fim, fazemos um refrão, depois faz 4 refrões. E eu assim, mas quando é que este homem vai parar de cantar? E vai mais um. E é muito engraçado que nós conhecemos-nos para fazermos um concerto a meias
e criámos uma amizade muito improvável, não é? Eu sinto que a nossa amizade é super improvável. Epá, eu sinto que a nossa amizade... Mas muito Eu, bonita. eu sinto que a nossa amizade é muito mais antiga do que a cronologia que tem. Absolutamente. Mas isto agora, porque eu também sei a história de algumas canções, porque eu chatei-te muito e faço-te muitas perguntas, enquanto o teu filho faz trocadilhos geniais e goza contigo, que é dos meus hobbies preferidos, é ficar a ver o Paulinho ser genial. Gostava de que nos contasse, assim, de 3 canções Chama-me tuas... careca. Não, nada. Chama-me careca. Não é que não se chama. Adoro-te careca. Sei perfeitamente. Eu já tive o prazer de te ouvir contar algumas das histórias por trás das canções. Se houvesse assim alguma história que tu quisesses destacar, assim, a história mais caricata que deu origem a uma canção na tua vida, qual é que seria? Bom, para além dessas que tu disseste, da balada de Gilberto, a mais caricata é uma relação que eu já estava pelos cabelos que não tenho. Pelos cabelos que não tenho. Em que eu escrevo o Dá-me tudo tens para me dar. Dá-me tudo tens para me dar é uma canção de 96 e começa: dá-me tudo tens para me dar, que eu quero me ir embora sem nada para te deixar. Vai-te foder, tu não estás a perceber que está tudo acabado, estou farto do teu fato. Vou levar o meu retrato, vou queimar o guarda-fatos, que eu quero é ter tempo para perder. Talvez cuspir no chão, tomar banho de ano e amar só por engano. É por aí. É uma canção... Sabes, é uma canção de raiva, daquelas de raiva, e pronto, e uma vez mais é uma autoimolação, não é? Tu sentes que às vezes consegues ser muito mais... Eu às vezes tenho isso na minha vida, que é, passo por uma coisa que me enerva e a forma que eu tenho mesmo de concretizar o estado de nervos em que eu estou é fazer a canção, porque quem me viu num momento não achou que eu estava tão passada da cabeça como quando escrevi a canção. Isso acontece? Acontece, claro. Esse é um exemplo típico, não é? Que é sublimar a agressividade através de uma coisa que acaba por ser depois inofensiva e muitas vezes adaptada à realidade das pessoas, porque muita gente passa por isso, não é? Esse tipo de situações. Completamente. Muita gente... Eu acho que quem nunca acabou um relacionamento com vontade de mandar à merda, ainda que escolha não o fazer, não sabe o que é. Ainda não viveu. Ainda não viveu. Uma última pergunta. Tu achas que essa tua relação de proximidade com as palavras e essa honestidade de cantar o amor sem o embelezar, sem o polir, ou seja, quando eu digo sem o embelezar não é que tu não tornes o amor bonito, é sem necessidade de ter que, vamos aqui pentear o amor, vamos vestir o amor com as suas melhores roupas para falar sobre ele. Tu falas de tudo. Tu achas que isso tem a ver com o facto de tu teres nascido e teres vivido até aos dias de hoje no Porto? Achas que o Porto influenciou diretamente a tua música? Não diria, não sei. Olha, não pensei nisso, mas o Porto, como qualquer outro sítio, quer dizer, dizia o Ortega y Gasset, um grande filósofo, dizia: nós somos nós e as nossas circunstâncias, não é? E acrescentava: e tudo o que fazemos para as preservar, que é bonito, não é? No fundo, nós somos reacionários de nós próprios, não é? Não, o Porto tem uma importância para mim em muitas matérias artísticas, nomeadamente a distância em relação ao poder, é importante, confere-me alguma independência, e uma visão diferente, quer dizer, naturalmente que no Porto eu tenho outra perspectiva do país e da língua, gosto muito da influência galaico-portuguesa, é preciso ter calma, não dar corpo pela alma, não é? Eu adoro, de morte. Gosto muito disso e, portanto, o Porto confere-me algumas mais-valias, realmente confere. A perspectiva sobre o amor, não sei, mas é interessante pensar nisso. Agora, eu creio que isso é mais um trabalho para os sociólogos, perceber se há um conceito de amor diferente no Porto e em Lisboa. Sei que na nossa atividade, as dificuldades que nós sentimos fora de Lisboa aguçam o engenho, e tens isso, por exemplo, nos Açores. Ou no Algarve, de onde é o Pissarra, por exemplo. A dificuldade de atingir alguns objetivos aguça que nós os atinjamos ainda com mais acutilância, não é? Eu costumo dizer, eu ando em Lisboa, as pessoas quando gostam do meu trabalho dizem-me assim: gosto muito. No Porto agarra uma cara. Pois. No Porto agarra uma cara. Que eu gosto tanto de si, dos meninos. Não sei o quê. É uma coisa genuína. É uma forma muito mais, sei lá, inteira de ser. Essa proximidade. E sabes que é bom um país tão pequeno como o nosso, que tem essa multiplicidade e essa diversidade, é fantástico que nós a exerçamos. Nós temos os pauliteiros de Miranda lá em cima, rapazes que dançam de saias e de leggings com os pauzinhos,
é uma música absolutamente primitiva e mistérica. E no Sul temos o canto alentejano, que é uma coisa mistura do canto gregoriano com música árabe. Não é? Essa diversidade é o que faz de nós o país imenso que somos. Olha, muito obrigada por esta conversa. Obrigado, eu. Muito obrigada. Yes. Um ponto, contraponto, dou-te dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Um sim, outro não, mais razão, mais coração. Mas a conversar é que a gente se entende. Um ponto, contraponto, dou-te dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende.